Bom dia, irmãos, paz de Jesus. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo privilégio de poder estar compartilhando nessa manhã uma mensagem da palavra de Deus a cada um de vocês. Falar do amor e do carinho que eu tenho por todos vocês aí em Itarema, das minhas orações a toda a igreja aí, e da certeza de que Deus está cuidando de cada um de vocês. Também a Sheila que manda lembranças, manda abraço. Os irmãos da igreja aqui em Fortaleza também mandam um abraço, lembranças. E que nós juntos possamos estar lutando, né, para vencer esses tempos difíceis que têm se levantado em nosso meio. Tá? Então, mais uma vez, obrigado por esse privilégio. Eu queria compartilhar um texto do apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Por favor, abra a sua Bíblia aí comigo. Vamos juntos pensar, refletir um pouco nessa palavra. Diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais companheiros meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, só para entendermos um pouco aqui essa carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos. A igreja em Filipos, ela era uma igreja generosa, era uma igreja que recebe vários elogios da parte do apóstolo Paulo, era uma igreja que continuamente assistiu ao apóstolo Paulo no que diz respeito ao ministério. Era uma igreja que apoiava Paulo em todos os sentidos, tanto financeiramente, como também em palavras, em exemplos e atitudes. Então, Paulo, por diversas vezes, traz elogios a essa igreja. No entanto, havia na igreja uma certa dificuldade, estava tendo conflitos entre pessoas, assim, digamos, de certa forma, relevantes, pessoas que tinham papéis importantes dentro da igreja. Ele cita esses nomes dessas pessoas aqui, da Evódia e da Sintique. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com o propósito de ajudar os irmãos a vencerem, a saberem como lidar com aquela dificuldade e transformar aquela dificuldade em algo bom para a igreja e para o crescimento do Evangelho. Então, Paulo ele começa, em primeiro lugar, reconhecendo a igreja como uma igreja amorosa, uma igreja que para ele era motivo de orgulho, né? Ele diz, minha coroa, minha alegria, e pede para que eles dessa forma possam permanecer firmes no Senhor. Que a igreja lá em que se reunia em Filipos pudessem permanecer sendo a alegria e a coroa de Paulo, ou seja, seria uma igreja do qual Paulo tem motivos para se alegrar, que seria um orgulho bom para Paulo aquela igreja, e que daquela forma a igreja permanecesse firme. Paulo ele pede no versículo 2 que Evódia e Sintique possam pensar de forma concordante, né? Pensem concordantemente no Senhor, que haja concordância, que na verdade as duas elas trabalhavam pelo Senhor e para o Senhor. Então deviam ter o mesmo propósito, e tendo esse mesmo propósito, elas deviam se unir e não se conflitar e não se confrontar em seus ministérios, né?
E aí Paulo, vamos dizer assim, ele fala como é que a igreja e os irmãos poderiam vencer aquele que naquele momento era um problema para a igreja. E que se não fosse resolvido, poderia se tornar um problema ainda maior para a igreja. Né? Então Paulo ele diz o seguinte, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, as dificuldades que são inerentes, né, são presentes, fazem parte do viver de cada pessoa. E não é porque nós sejamos cristãos que não vai haver dificuldade, pelo contrário, muitas vezes até por causa disso as dificuldades até aumentam. Então o apóstolo Paulo ele começa dizendo que a alegria deve ser presente na vida daqueles que confessam a Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. E essa alegria ela tem que acontecer, estar presente em nossa vida, não por causa das circunstâncias, mas por causa do Senhor do qual nós confessamos. Por causa do Senhor que é a razão da nossa fé. Por causa do Senhor que é o nosso socorro. Por causa do Senhor que é o nosso Salvador. Por causa do Senhor que está conosco todos os dias. E que as suas promessas elas são verdadeiras e fiéis e se cumprem. Então a alegria deve estar presente em nossas vidas, irmãos. Sabe, mesmo em meio a dificuldades, a tempestades, as lutas. E aqui eu sei que as nossas lutas não são só o coronavírus. Ah, quem dera. Quem dera se nossos maiores problemas na vida se restringisse somente a essa questão do coronavírus. A gente sabe que passamos por problemas todos os dias. Eu sei dos problemas que vocês têm enfrentado aí. Eu sei dos problemas particulares de algumas pessoas que estão enfrentando aí, como aqui também em Fortaleza. E esses problemas, essas dificuldades, não podem e não devem tirar a alegria dos seus corações, irmãos. Escutem a voz de Deus nesse momento, porque tudo bem, foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas o apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então escute a voz do Espírito Santo de Deus falando a você nesse momento. Alegrai-vos. Vou repetir, outra vez eu digo, alegrai-vos. Então, se alegrem, irmãos. Se alegrem. Porque o Senhor é convosco. Porque o Senhor é a razão da nossa alegria. Então alegrai-vos, sempre alegrai-vos no Senhor. E aqui Paulo traz outra recomendação. Além de se alegrar, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por nós estarmos alegres no Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades, nós devemos nos apresentar com moderação, com serenidade, com paz, com tranquilidade. Precisamos ser pessoas moderadas. E isso tanto vai nos ajudar, a nossa moderação em primeiro lugar nos ajuda, porque não há pânico em nós, não há estardalhaços em nossas vidas, mas há moderação. E essa moderação ela também ajuda e abençoa a vida de outras pessoas. Então a vossa moderação, pelo fato de vocês estarem alegres no Senhor, independente das circunstâncias, sejam conhecidas diante de todos os homens. E aqui vem a palavra de Paulo, onde seria o checkmate para essa situação que a igreja em Filipos estava vivendo. E seria uma grande orientação, um checkmate, para que nós possamos enfrentar os nossos problemas, as nossas lutas. Paulo diz em primeiro lugar: não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é a primeira recomendação de Paulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não sei se você sabe, mas a ansiedade, ela está entre os maiores fatores de doenças em nossa contemporaneidade, em nossa época. A ansiedade tem sido o grande vilão da saúde pública.
o grande vilão para portas abertas para inúmeras doenças. Doenças chamadas as psicossomáticas, doenças da alma. Aquela que causa depressão. E por causa disso derruba a nossa imunidade e nos deixa vulnerável para toda sorte de enfermidade e doenças. Então a primeira coisa que Paulo diz, olha, cuide da ansiedade. Não sejam ansiosos. Não andem com ansiedade. Não vivam com ansiedade. Cuidem para que a ansiedade ela não tome conta do vosso coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso faz me lembrar o recado de Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Que Jesus, da mesma forma, ele diz que nós não devemos andar ansiosos, porque nós não podemos acrescentar um dia às nossas vidas. Com verdade é isso que Jesus está dizendo. Em que nós vamos poder resolver os problemas de nossa vida nos tornando ansiosos? Não podemos resolver nada com a ansiedade, pelo contrário. A ansiedade só vai tornar ainda mais volumoso os nossos problemas. Nós não podemos acrescentar nada aos nossos dias. Nós não podemos resolver nada. E aí Paulo diz, olha, não ande ansiosos. Em tudo, porém, ou seja, em vez de andar ansiosos, façam conhecido diante de Deus as vossas petições, através da oração e pela súplica. Não ande ansioso, irmão. Deixe de lado a ansiedade e apresente diante de Deus, através da oração e das súplicas, isso que está tirando a tua paz, a tua tranquilidade. Tinha algo que estava trazendo intranquilidade, ansiedade à igreja em Filipos. E o problema era o conflito entre os irmãos, as brigas entre os irmãos. Certamente há problemas e dificuldades que estão tirando a paz, estão trazendo ansiedade para vocês hoje, para nós aqui hoje. Que podem ser várias coisas. Os problemas congregacionais, que, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é só vocês que têm esse tipo de problema. Todas as igrejas espalhadas no mundo passam por dificuldades. E muitas vezes dificuldades internas. E sabe de uma coisa? A ansiedade não vai resolver nada. Mas se nós colocarmos essas coisas diante de Deus, como Paulo aconselha, Paulo estava aconselhando a igreja em Filipos, receba esse conselho. Eu recebo esse conselho de Paulo. Ao invés de criar uma ansiedade, apresente isso diante de Deus. Quantas vezes você tem apresentado isso diante de Deus? Quantas horas você tem orado por esta causa? Sabe por quê, irmão? Nós não vamos conseguir resolver nada. Mas nós temos alguém. E esse alguém, irmão, não é qualquer pessoa. Isso que está tirando a tua ansiedade, tu tem a oportunidade de apresentar diante daquele que é todo poderoso. Diante de um Deus que pode todas as coisas. Eu creio. Você crê? Você crê que Deus pode todas as coisas? Certa vez o anjo apareceu a Maria, lá em Lucas capítulo 1, a gente vê esse relato. E quando o anjo anunciou para Maria aquilo iria acontecer, e o que o anjo disse para Maria? Que ela iria se achar grávida e que o fruto do ventre dela seria o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. E Maria disse, olha, como pode isso acontecer? Isso é impossível. Porque eu sou virgem. Eu não tive relação com nenhum. Como é que eu posso me achar grávida? Isso é impossível. Maria estava dizendo algo muito estranho? Não. Realmente era algo impossível. Como é que alguém pode ficar grávida se não tem relação sexual? Como é que alguém pode ficar grávida se não foi introduzido nela sêmen? Como é que ela poderia ficar grávida? É impossível.
E o anjo diz para Maria: para Deus tudo é possível. E eu creio nesse Deus que pode todas as coisas. Eu creio no Deus do impossível. É por isso que nós precisamos colocar as nossas ansiedades, as nossas lutas, as nossas dificuldades diante desse Deus que pode tudo. Aquilo que é impossível para mim, para você e para qualquer outra pessoa, é possível para Deus. Deus pode transformar toda tormenta em calmaria. Deus pode transformar uma grande confusão em paz. Deus pode transformar. Creia nisso. Foi o conselho do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica e com ação de graças. E desde já confiando de que esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus ao qual eu estou lançando sobre ele as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas lutas, as minhas dificuldades, a esse Deus desde já eu apresento a minha gratidão e a minha certeza de que ele está recebendo as minhas orações, os meus pedidos, e conforme a vontade dele, porque ele é soberano, ele vai agir. Eu não tenho dúvida, irmão, de que quando nós fazemos isso, em nós se instala uma profunda paz. Uma profunda paz. E aqui eu posso testemunhar isso aos irmãos. Nesses dias que a gente tem vivido de muitas lutas, e nós temos começado aqui na igreja, já está com mais de 15 dias, uma corrente de oração, onde nós, em vários horários durante a semana, nós estamos nos unindo em oração. Irmãos, isso tem produzido em mim um profundo gozo de paz. E essa paz é uma paz verdadeira, que é a paz que vem de Jesus, que ela não acontece pelas ausências de guerra ou de problema, mas ela acontece porque Deus produz dentro de nós a certeza de que Ele está no controle de tudo. E aí eu tenho experimentado essa paz. A paz que Jesus promete lá em João capítulo 14, versículo 27. A minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dar. Porque a paz de Jesus, ela é uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que não é traduzida como uma ausência de guerra, mas é uma paz que mesmo em meio à guerra, você fica tranquilo descansando no Senhor. Salmo 37, né? Buscai o Senhor, descanse no Senhor, lance no Senhor toda a sua ansiedade. É assim que a gente deve enfrentar. É esse o conselho do apóstolo Paulo aqui à igreja em Filipos. E aí, o resultado disso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus ele possa estar abençoando vocês, meus irmãos, durante esse período, que eu sei que não está fácil. Provavelmente as pessoas também aí devem ser como aqui em Fortaleza, algumas pessoas em pânico. Pessoas começam a estar divulgando mensagens que ao invés de ajudar, faz atrapalhar. Pessoas com medo de sair de casa, pessoas com medo de levar a sua vida na normalidade. Olha a mensagem do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.